BTA-03 significa que é o número 3 da coleção Bynaltech Asterisk, que é o Broad Blast, que a gente conhece como Blaster, e sua parceira Lumina, que são esses dois aqui nessa ilustração muito maneira que tem na parte de trás da caixa. Desse lado aqui tem mais fotos e desenho dos dois, embaixo várias características que você vai ver daqui a pouquinho neste vídeo, e aqui ela sentada toda plena no ombro do seu amigo Robozão, um monte de coisa em japonês que eu não sei ler. E cadê os dois? Cadê os dois? Você vai ver agora aqui na Dinastia Transformers. Então os dois aqui representando o final dessa série de 3 vídeos. A gente vai pegar a Lumina e deixar ela de lado por enquanto, porque a gente vai falar primeiro da figura que mais importa, né, que é o robô. E Broad Blast foi uma das últimas figuras a serem lançadas em toda a coleção Bynaltech. Muita gente ficou surpresa porque normalmente ele é considerado como uma versão Autobot do Soundwave. Primeiramente pelo fato de que os dois originalmente se transformavam em aparelhos de som. Então muita gente queria, inclusive, que esse modelo do Toyota BB ou Scion fosse lançado como Soundwave. Faria bastante sentido, mas isso não aconteceu. A gente tem o Broad Blast, quer dizer, eu tenho ele aqui e eu estou mostrando de lado já como é que ele fica, porque é um trabalho de engenharia muito ousado e não sei até que ponto isso realmente deu certo, porque assim, ele é feito de metal, toda essa parte cinza, prateada que você está vendo assim, tudo isso é metal, então ele é muito pesado. E olha só o que ele tem para sustentar todo esse peso. Olha a canela dele. A canela dele é só isso. Então com o tempo, essas articulações aqui, se ele for muito manuseado, a tendência é elas ficarem frouxas, né? E não segurarem o peso dele. O meu ainda está com as articulações bem firmes, né? Obviamente eu manuseio muito pouco ele. E só que assim, se bobear, se balançar muito aqui a bancada, por exemplo, deixar ele em exposição em algum lugar e der uma topada, ele cai muito fácil, né? Ele tem muito peso assim para frente, tem um pouquinho para trás também. Deixa eu até mostrar ele de costas. Uma coisa boa é que ele não tem assim muitos buracos, muita coisa assim que faz parecer o robô oco, né? A gente até vê alguma coisa por aqui, mas nada que incomode. Eu gosto bastante do visual dele, eu acho bem maneiro. Não é um dos favoritos assim dos colecionadores de Bynaltech Alternators, mas eu gosto bastante do que fizeram com ele. Em relação bom, depois eu faço as comparações. Deixa eu falar das articulações primeiro, né? A cabeça dele vai para os lados, normalmente dá para olhar um pouco para cima, para baixo. O braço dele tem uma articulação para fora que é a suvaqueira, para frente e para trás também tem. Rotação fica aqui em cima, cotovelo faz tudo isso aqui e tem ball joint, dá até para ver na parte interna do braço, ball joint que segura, que dá para girar assim a mão e tudo. Inclusive ele abre a mão, fecha e tem o dedo indicador separado, que é para dizer que ele usa para apertar o gatilho da arma, né? Eu já trago a arma para vocês verem. Ele não tem cintura, ou seja, não tem articulação da cintura, mas a perna vai para frente, vai para fora, normalmente tem a rotação que fica aqui em cima, tem o joelho que vem até aqui e o pé, como você pode ver, tem o ball joint, então ele vira para os lados, vai para frente, vai para trás. Ele é bastante rico de articulações, o peso dele que atrapalha um pouco para poder fazer umas poses legais, então precisa de algum suporte para poder deixá-lo numa pose mais legal. Deixa eu dar um zoom em algumas partes para vocês verem. Por exemplo, a cabeça dele é a única coisa que realmente tem a ver com o personagem original, o Blaster. É a mesma cabeça dos Kids, só o arranjo de cores que foi feito de forma a lembrar
o Blaster, símbolo Autobot bem marcado nos ombros. Isso aqui não é adesivo não, isso aqui é pintado nele. Toda a pintura é bem, assim, bem brilhosa, parece até tinta de automotiva mesmo, de tanto que brilha isso aqui. O meu já tá arranhadinho aqui porque eu andou levando uns tombos quando manuseava ele. Deixa eu mostrar como é que é a área do quadril e tudo, tem esses detalhes, né? Essa parte de dentro ela é bem prateada, é bem bonito. Eu acho um robô muito rico, né? Eles capricharam muito bem na pintura dele. A engenharia dele já é bem ousada, porque é difícil de transformar e são muitas partes que se encaixam. Depois vocês vão ver ele no modo veículo. É bastante difícil de deixar as coisas bem acomodadas, mas não tira o encanto dessa figura. Eu acho ele bastante imponente. Essas partes aqui que são para-choques traseiros também pode deixar para baixo se quiser. Eu prefiro para cima, que eu acho mais legal. Então é uma das figuras que eu gosto muito na minha coleção. Deixa eu encostar aqui na parede só para não ter o risco de cair de novo. Eu falei da arma. A arma é essa aqui, é tipo uma pistolinha, não tem nada de muito especial nela. Ela tem a marca da Toyota, tá de ponta cabeça. Tem a marca da Toyota aqui, porque ela se transforma no motor. Inclusive já vou transformar. Transformar no motor é só fazer isso aqui, ó. Pum e pum. E depois encaixa atrás da cabeça dele quando ele estiver no modo veículo. De altura, esse cidadão tem aproximadamente 17 centímetros, contando com as coisas lá atrás. Bom, vai ter a mesma altura. O Broad Blast é um mero repaint do Skids, que eu mostrei um tempo atrás para vocês. Eles são exatamente iguais em estrutura, o que muda é somente a pintura. Como eu falei, a cabeça do Broad Blast é a mesma do Skids, mas por causa do arranjo de cores fica completamente diferente. Então tá aí os gêmeos de molde no modo robô para vocês verem a diferença. E aqui uma reunião dos 3 Asterisks reunidos, essa subdivisão de Transformers Binaltech. Trouxe aqui um Masterpiece, que é o Wheeljack, vocês terem uma noção de tamanho. Alternators Binaltech era realmente uma coleção maior do que esses Masterpieces modernos. E eu trouxe o Blaster, né, que é o mesmo personagem, os dois, só que aqui ele é fiel à versão original. Esse aqui é uma reinvenção muito louca, parece que nem é o mesmo personagem. Se você acompanha a Dinastia, mas ainda não se inscreveu aqui no YouTube, pô, dá uma força aí, poxa, eu tô querendo ganhar uma daquelas plaquinhas de 100 mil inscritos. Vamos ajudar o coleguinha? Então se inscreve aí. Aqui temos o cartão colecionável que vem junto dele. É a mesma ilustração da embalagem, da parte de trás da embalagem. E aqui também várias fotos e informações sobre os dois personagens. E esse encarte aqui são as instruções, certo? Abrindo aqui vai ter uma repetição de todas aquelas ilustrações, informações, fotos e tudo mais. Nessa parte aqui vem todo o diagrama de transformação e interação dos dois bonecos. Agora vamos dar uma atenção para a Lumina. Ela tem 6 centímetros de tamanho. Ela é bem pequena, mas ela é muito bem detalhada. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Ela tem essa cara de anime com esses olhões enormes também, mas é tudo muito bem pintado. Os olhos dela, a gargantilha lá no pescoço, até as fitas aqui do cabelo. Ela está segurando aqui uma câmera dessas manuais mesmo, bem simples. E na outra mão parece um livro, mas é um notebook. E o cabelo dela é liso e tal, e ela é feita de um material mais flexível, meio emborrachado, que é para não quebrar com facilidade. Para ficar em pé ela precisa de suporte, então ela vem com essa pecinha que está aqui presa no pé dela. É só colocar assim e encaixar e ela fica de boa. Para vocês terem uma ideia de tamanho, trouxe aqui um Robocar da Estrela. Ela é uma cabeça menor do que o Robocar. Tem esse Optimus aqui que um brother aqui de São Paulo me deu de presente, o Leandro Salazar. Se estiver assistindo, salve aí, Leandro. Tem as amigas dela de coleção, todas são do mesmo tamanho e tem basicamente a mesma linguagem
meio anime, são magrinhas e tal. E se você está acostumado com o Headmaster, tem aqui um de Titan's Return. Ela é basicamente o dobro de um Headmaster. Ela vem com umas partes a mais. Ela tem esses dois braços com as mãos abertas, são para ela segurar no volante do Broad Blast quando ele está no seu modo veículo. Depois vou mostrar isso para vocês. E também tem essa metade aqui do corpo, que obviamente é para deixar ela sentada. Deixa eu... que nem ela aparece na embalagem. Se você tiver um veículo menorzinho, tipo uma motinha como essa, dá pra você tentar equilibrar, fazer um negócio legal assim. Vamos ver se eu consigo fazer. Se flopar, nunca existiu. Opa, opa. Quase, quase. Aí. Esse é um daqueles Transformers que tem um grau alto de dificuldade na transformação. Ele não é para iniciantes. Então vamos lá, a primeira coisa que tem que fazer aqui é soltar essas placas amarelas do ombro, que são travas. Travas do quê? Simplesmente disso aqui tudo. Desmonta metade do robô, isso aqui. Então vou olhar, vou mostrar por aqui, certo? Tirar a cabeça do caminho aqui e abaixar essas peças com as portas, porque o que a gente tem que ver são os braços. Os braços é o seguinte, eles vêm aqui para dentro e eles têm que ficar numa posição que tá vendo o símbolo Autobot, ele vai ficar para dentro e aí tem que dobrar o cotovelo lá assim para dentro. Só que a mão tem que virar ao contrário para o dedão ficar para baixo e fechar a mão dele. Aí dobra no cotovelo. O cotovelo ele tem duas articulações, tem que dobrar nas duas articulações para ficar bem acomodado dessa forma assim, tá vendo? Ele fica justinho aqui. E detalhe, a parte de trás do braço tem que ficar para baixo, porque se fizer ao contrário girar, ele não encaixa direito aqui. Então vamos lá, de novo. Coloca aqui para dentro. Símbolo Autobot para dentro, certo? Aí aqui, deixa eu ver, ele, ó, já girou o braço dele, já ia encaixar errado. Aí vira o dedão para ficar, opa, agora tá certo. Fecha a mão e aí tá perfeito. Se tiver da forma correta, a cabeça dele vai entrar aqui. É só virar desse jeito e aí dobrar a cabeça dele, fica bem encaixada ali, fica tudo bem acomodado. Aí aqui levanta essas peças que tem as portas e tem que tomar cuidado na hora de girar isso aqui. Primeiro que tem que abaixar, tem que na verdade levantar os bancos para poder fazer esse giro todo aqui, né? Isso aqui passa assim, toma cuidado porque fica pegando uma peça na outra. Fez esse giro, aí é só trazer com cuidado por cima dessas peças aqui assim, para encaixar, ó, o para-brisa na posição dele. Essa parte de cima por enquanto eu vou deixar assim para a gente poder trabalhar aqui no resto. Os bancos de trás é o seguinte, eles estão encaixados de uma forma, deixa eu mostrar aqui, isso aqui desliza. Se deslizar tudo para cima, tem um ponto aqui que o banco sai. Depois a gente vai mexer nele, vamos continuar aqui nas pernas. As pernas é o seguinte, o banco de trás é só dar uma levantada, recolher o calcanhar para dentro do próprio pé e com cuidado mexer nessa articulação daqui de cima. E tem que tomar cuidado para não soltar o pé, ó, desse jeito assim. Isso acontece quase sempre, mas tudo bem, é porque é por causa do encaixe da ball joint. Então o pé ele tem que encostar atrás do banco dos passageiros. Então essa, ó, o outro pé também soltou. É que é bem difícil fazer isso aqui sem soltar. Uma das formas que tem é girar o pé e depois girar ele na posição correta. Nesse momento a gente já pode pegar aqui os para-choques de trás, traz aqui para cima assim, e aí tem encaixe no banco e nos para-choques. Tem um pino aqui, outro pino aqui, encaixou. Os bancos também encaixam um no outro, é só acertar a posição, encaixou um no outro. E toma cuidado aqui com a posição que fica também as portas, para não ficar pegando nada no lugar errado.
Nesse momento ele vai estar assim. Aí sim, a gente pega a capota, traz para cá, e aqui é outro ponto que tem que tomar cuidado. Por quê? Ele tem duas abinhas aqui, ó, que elas são transparentes, e a parte de trás tem que ficar por cima delas. Então tem que fazer isso aqui, ó, para ficar liso o teto. Aí acerta tudo aqui, põe por cima das pernas, e aí é aquela história de aperta aqui, aperta ali, até ficar tudo na posição certa. Aqui tem uns encaixes que tem que coincidir um no outro para ficar tudo bem alinhado. Ó, acertei aqui, fechei a porta. Ah, eu já ia esquecendo. A perna recolhe para dentro dela mesmo. Assim. Agora fica tudo certo. Aí é só pegar essa parte de baixo aqui, ela tem um encaixe que vem aqui embaixo. Faz isso de um lado, faz isso do outro. Pronto, tá transformado, só pra dar um jeitinho aqui ou ali, mas é basicamente isso. Então ele aqui no seu modo alternativo, que no Japão é chamado de Toyota BB, nos Estados Unidos ele é conhecido como Scion, e no Brasil não tem. Até o que me consta, no Brasil não tem. O carro mais semelhante que eu sei que tem aqui no Brasil a ele é um Nissan chamado Cube. C-U-B, Nissan Cube. Procura aí no Google, talvez você já tenha visto esse carro. E ele é quadradinho assim. Embora isso pareça uma minivan, um furgão, alguma coisa assim, isso é um carro pequeno, popular. Ele é pequeno mesmo. Eu já vi alguns dele quando eu morava nos Estados Unidos. E é assim, impressionante como, olhando esse veículo aqui, dá para ter quase certeza que é como se fosse uma van escolar, alguma coisa nesse sentido. Um espaço amplo atrás e tal, mas não, ele é um carro pequeno. Então ele é bem quadrado, ele parece um ferro de passar roupa, né? Essa pintura dele eu acho maravilhosa, porque esse cinza mais escuro grafite, ele tem um granulado muito, muito bonito, e pelo fato de ter muitas partes de metal, ele é bem pesado, isso valoriza o brinquedo, né? O único defeito dele, que talvez seja o maior defeito, é que você percebe que algumas partes não se alinham direito. É muito, muito difícil mesmo deixar tudo encaixado de uma maneira perfeita. Até que, porque quando começa a manusear, abrir porta, essas coisas, os encaixes vão saindo do lugar mesmo. Principalmente essa parte aqui em cima, ela tem uma tendência a ficar meio desregulada, desnivelada. E a única forma de deixar ela toda certinha assim é botando o dedo por dentro e acertando ali. Mas ele tem muitos detalhes que eu acho sensacionais. Já falei da pintura geral dele, né? Desse cinza meio grafite e tal. Deixa eu dar um zoom para mostrar outras partes. Por exemplo, os faróis. Os faróis eu acho uma coisa sensacional. É coisa de modelo de carro, de veículo dessa escala, né? 1x24. Então tem as partes metalizadas por dentro e o plástico translúcido por fora, que faz parecer um farol verdadeiro de veículo. A marca do veículo aqui, BB, na frente, tudo cromado aqui na frente também. Os pneus são de borracha. Ele tem aquele mecanismo, deixa eu abrir aqui a câmera, que quando você vira uma roda, ó, tô mexendo a de lá, a outra vira junto. Isso é bem legal. O retrovisor, ele tem um adesivinho metálico, que é só para imitar o vidro, certo? E aqui atrás também tem os faróis traseiros, também são lindíssimos. Símbolo Autobot com abreviações de Broad Blast na parte de trás. Os vidros vocês já perceberam que é translúcido, embora aqui atrás não deu para entender bem o que está acontecendo. Olhando assim de lado, de frente, você vê os assentos do automóvel, que aliás tem essa característica que é uma das coisas que eu acho sensacional em alternators do Beinaltech. Você consegue abrir a porta, não essa parte aqui de baixo, essa parte de baixo tem que ficar. Consegue abrir as portas e olhar lá dentro. Então aqui a gente vê o assento, olhando por aqui,
dá pra ver o volante, dá pra ver inclusive o painel dele é bem caprichado, tem até o manche que fica, ó, aqui dá pra ver um pouquinho melhor, tem até o manche que fica do lado do volante, e também abre a porta de trás, abre as 4, só vou abrir essas desse lado aqui pra vocês verem, tem que botar a unha mesmo, porque é difícil de abrir. E aí tem os bancos daqui de trás também, certo? Também dá para abrir aqui o porta-malas, é outra coisa que precisa ter unha. Abrir o porta-malas, só que tem os pés dele ocupando espaço. Poderiam ter feito um acabamento para parecer que são aquelas caixas de som enormes, sabe? Ou botar, sei lá, aqueles negócios tipo carrinho de hot dog aqui atrás, ia ser muito da hora, né? Fechando aqui estas portas com cuidado, porque não pode pegar na pecinha lá de cima, senão vai quebrar o meu Transformers. Ó, já tá desencaixando o negócio aqui. Tem esse porém, né, que tem que tomar cuidado para as peças não ficarem encavalando uma nas outras, senão acontece uma desgraça aqui. Pronto, coloquei no lugar. Por fim, dá para abrir o capô, olhar o motor dele, que vocês já sabem, é a arma no modo robô. Essas são as principais características. De tamanho, ele tem aproximadamente 16 centímetros de comprimento, de altura ele tem quase 7. E aqui agora no modo alternativo ao lado do Skids, seu gêmeo de molde companheiro Autobot. Qual dos dois você acha mais bonito, hein? Comparando com duas figuras de outras coleções, tem aqui um Masterpiece que é o Silver Streak. O Road Blast do lado dele fica parecendo quase um micro-ônibus, fica parecendo uma van escolar, alguma coisa assim. Agora, em relação a ele mesmo, só que na coleção Titans Return, fica um negócio absurdo, né? Olha o tamanho desse rádio, é maior do que um automóvel. Então aqui a coleção completa, Bionaltech Asterisks número 1, 2 e 3, o Alert e o Sunstreaker que eu já mostrei aqui para vocês. Então o Road Blast ele é um pouquinho mais curto, mas ele é mais alto que os outros dois. Então tá todo mundo aqui com suas respectivas companheiras de aventuras. A Lumina, então, pode ser colocada atrás do volante, inclusive ela segura o volante com aquelas mãozinhas que eu mostrei para vocês. A minha única preocupação é a coluna dela, porque ela não devia sentar desse jeito, né? Você tem que deixar a coluna direito, sentar direitinho para não ter problema mais tarde. Mas enfim, aqui tá ela sentada, só fechar a porta e ela fica toda feliz, acreditando que é ela que está dirigindo, né? E é isso aí, meus amigos. Muito obrigado por me acompanhar em mais esta revisão aqui na Dinastia Transformers e em breve tem mais. Tchau!